Gravando áudio, vídeo. Bem, nessa quarta parte eu vou dar exemplos práticos de como alguns autores eles analisaram a imagem, ou principalmente descreveram a imagem, mas de uma forma não superficial. Porque uma das coisas que é complicado quando se fala em análise de imagem é porque, veja, a imagem já é uma descrição. Lembre-se que isso a gente viu na parte 1. Toda imagem ela é descritiva, toda imagem ela está mostrando o que é. E aí quando você tem a imagem mostrada e a partir daí você tem, né, uma descrição dessa imagem, ela tem que ter algo além daquilo que ela está mostrando. Então vamos usar, por exemplo, dois autores bem distantes no tempo e principalmente em correntes filosóficas e literárias. Certo? Um é o filósofo Michel Foucault no seu livro Palavras e as Coisas, que é uma análise mais, como eu digo, filosófica, estruturalista, bem aos moldes da década de 70 e da linhagem da escola francesa de análise das mídias, né, ou análise da imagem. E por outro nós vamos ter E por outro lado vamos ter Eduardo Padoras, que é um autor cubano, no seu livro Hereges, né, que aí é uma análise estética literária. Ele não analisa, ele descreve, mas ele entra, vamos dizer assim, em um aspecto que ele está pouco importando no aspecto filosófico da imagem, e sim no contexto interno da própria obra, que é bastante interessante, e a gente vai dar uma olhadinha aqui como exemplo. Então, nas análises da imagem, nós temos várias ferramentas e vários métodos para se trabalhar. Temos o método, né, a descrição estética, que é quando você analisa a questão artística, né? Segue um pouquinho a segunda parte aqui da nosso curso, que é relativo à história da arte. Então, na questão estética, se analisa a forma, se analisa o que o autor quis dizer em relação à obra no geral, não especificamente na imagem, certo? Não há uma descrição dos objetos artísticos, e sim o contexto, como foi produzida, as técnicas, e quando se há uma análise sobre o conteúdo, essa análise sempre é contextual, ou sobre o autor ou sobre a obra que foi feita. Então, na análise estética, nessa descrição estética, sempre há uma questão estilística, ou seja, sempre há uma busca por formas que se repetem, formas que são padrões, formas que eu posso generalizar em estilemas, né, parte de um estilo, e no geral um estilo que eu considero, né, coloco um rótulo, que é também muito comum na história da arte, né? Você sempre rotular aquela obra, né? Seja uma obra de vanguarda, de surrealismo, e vai dando os rótulos sobre esse objeto. Temos a descrição textual, né? Que ela é muito clara em relação a um trabalho histórico, então é menos artístico e mais histórico, que seria o contextual. O que está em volta daquela obra, né? Qual é o contexto, qual é o contexto histórico, qual é o período, né? Qual é a fase. Então, nesse contexto, a obra ela meramente é um espelho daquele processo ou daquele período, né? Ou como o autor via aquele período. Isso é muito utilizado, principalmente em análise de jornais, de revistas, de caricaturas, né? Sobre um determinado período. Pode ser expandido, logicamente, para qualquer produção audiovisual, mas especificamente como autor, naquele contexto, ele produzia aquela imagem. Então está mais voltado para a questão histórica, mais voltado para o contexto do que realmente para a obra em si. Como eu disse, a obra é meramente um estudo de caso, como a gente usa nos meios científicos. A descrição e a análise, e aí entra um pouquinho de hermenêutica da imagem, hermenêutica do conteúdo que está ali, né? Que aí entra a questão simbólica, a questão das referências do autor. Essa é mais específica para determinadas obras em que o autor ele tem um conjunto e mantém um padrão nesse conjunto,
e diz alguma coisa além do que a própria imagem. Ou seja, se procura, por exemplo, uma análise de Leonardo da Vinci não apenas pela sua obra, mas como ele produzia, né, e mais ainda quais a referência que ele colocava simbolicamente dentro da imagem, certo? Isso foca-se muito no autor, né, foca-se muito em um determinado grupo, pode ser assim, se for trabalhar um estilo, aí se foca-se muito no produtor, né, no artista, né, foca-se aí na descrição e análise do que o cara quer dizer. Então qualquer trabalho analítico em relação a um quadro descritivo, né, é o que ele quer dizer, né, se aproxima um pouco daquela análise que nós vimos da iconologia, né, o que ele quer dizer, o que ele quer dizer com isso, né, qual a referência. O grande problema é que o que se destaca aí não é o que o autor fez, o pintor, né, o fotógrafo, o cineasta, mas o que o analisador, o que o analista coloca sobre a obra. Então ela está mais associada a um discurso sobre a obra do que a obra em si. Então a obra, ela não é reflexo de um período, ela não é reflexo de um autor, ela é reflexo de uma análise, de um ensaio, vamos dizer assim, bem mais profundo, do autor sobre a obra. Desculpa, está confundindo aí. Não é bem o autor sobre a obra, mas do escritor, né, do pesquisador sobre aquela obra, né? O autor seria quem produziu a obra, é o pintor. A obra é aquilo que eu vou analisar, mas o que entra aí é o meu discurso. O que entra aí é o que eu coloco sobre a obra. O grande problema aí é que às vezes você vai além do que o autor quis dizer. É aquela coisa de que, bem, se o autor tivesse vivo, ele ia dizer, não foi isso que eu quis dizer, não. Né? Mas também está dentro do processo da imagem, porque nem sempre nós captamos a mesma coisa de uma imagem que nós vimos, né? Ou o que a gente espera que aquilo ali seja. Eu sempre uso como referência uma anedota de Henri Matisse, pintor, né, que ele trabalhava com recortes, a imagem dele não chegava a ser abstrata, mas também não era figurativo. E aí uma senhora, isso é uma anedota, né, chegou na exposição dele e olhou o quadro e disse, ó, muito feia essa mulher que o senhor pintou. Ele disse, senhora, isso não é uma mulher, isso é uma pintura, isso é um quadro. Ou seja, ele está pouco se lixando se aquilo ali ficou bonito, feio. Ali significa que ele é um quadro, que ele é uma obra. Você aqui, né, diz o que é que, né, o que é que você quer tirar dali. É muito focado mais na reação dos indivíduos em relação à obra do que a obra em si, ou que o autor, né, na realidade quis dizer. Né? E por ferramentas teóricas, né, nós temos, aqui vai ser só duas que eu utilizo normalmente, que é a análise semiótica, que se utiliza das referências peircianas, né, Charles Sanders Peirce, que é um contraponto à teoria semiológica, que é muito usada na literatura, né, acho que isso foi tocado no ponto na parte 3, né, que não explica a teoria da imagem. Então você precisa da relação que Peirce fez, né, que é o ícone, o índice e o símbolo. São níveis de cognição e são níveis de ferramentas para você analisar os objetos imagéticos. Né? O ícone, a gente já falou demais nele, né? O próprio nome já diz, né? Aquilo que representa, aquilo que é próximo ao que está sendo representado, daí a relação direta com a fotografia ou com o desenho. Depois vem o índice, que é uma relação de causa e efeito. Ou seja, eu pego uma imagem, e se eu colocar um texto, esse texto, né, um texto escrito, ele altera todo aquele significado daquela imagem. Certo? Pode mudar o sentido do jeito que for. Então, sempre a relação de causa e efeito. Há sempre uma via de mão dupla. Então, o índice, ele prescinde de dois elementos. E, por fim, nessa tríade, né, de semiótica, nós temos o símbolo, que não tem relação nenhuma com o que ele representa. O símbolo é puramente arbitrário, não existe causa e efeito como no índice, não existe a relação direta como no ícone. Esses três elementos são importantes para se entender a imagem, porque
não são estanques. Por exemplo, uma imagem que recebe um texto, ela trabalha com duas categorias, que é o ícone, que é a representação próxima ao que ele é, e o índice, que altera aquele significado. E quando aquilo se torna algo muito forte e arbitrário e passa a significar uma coisa que não tem relação nenhuma, nós chamamos de símbolo. Então, a ferramenta semiótica ela é importante nessa análise dos objetos da imagem. Outra análise, que também é muito utilizada, é a análise estrutural ou estruturalista, no qual você vai decompondo a imagem em elementos, em informações e principalmente em categorias dentro da própria imagem. Qual é melhor, qual é pior? Vai depender da sua análise ou de como você vai se debruçar. Falando que a gente tem ainda as outras categorias que a gente falou anteriormente, né? A descrição estética, a descrição contextual, a descrição e análise, né? Certamente tem outras, né? Pode ser psicológica, psicanalística, que não entra aí no caso, né? Trabalho estritamente com a ideia mais ligada à estética, à arte, certo? Mas você pode, né, procurar uma teoria psicanalítica sobre a interpretação das imagens. Freud começou com a interpretação dos sonhos, interpretando os sonhos como imagem, que você imaginava, que você pensava que eles existiam como referência. Então, não é tão absurdo utilizar essa ferramenta, embora ela se escape um pouquinho da teoria da arte e da teoria da imagem clássica, como a gente chama. E a relação obra e autor, que a gente falou na parte 3, que é essa catalogação. Qual obra, o que eu vou selecionar, qual recorte eu vou fazer daquele autor, o que é que eu vou analisar especificamente, qual período, qual fase, qual técnica. Então esse recorte é a relação direta do autor com a obra, independente de contexto, independente do que o autor queria dizer. Então essas análises elas são fundamentais para a gente se debruçar sobre a imagem e não trabalhar ela como fosse meramente a representação de uma verdade ou daquilo que eu quero que as pessoas vejam. Eu vou dar uma lidinha aqui em 2 pequenos textos, que vai aparecer aqui a imagem. Os 2 textos, como eu falei inicialmente, na parte aqui, um é de Foucault e o outro é de Eduardo Paduras. No de Foucault, no seu livro A Palavras e as Coisas, ele analisa o quadro As Meninas. O nome do capítulo é Las Meninas, que é o nome do quadro de Diego Velázquez, que fez da infanta filha do casal Filipe de Aragão, certo? Filipe II. E ele faz uma análise desse quadro, não analisando o quadro em si, mas filosoficamente, como o Ocidente, ele enxerga a obra, ele enxerga os objetos que estão à sua frente. Então, na realidade, ele não está fazendo uma análise estética, ele está fazendo uma análise filosófica sobre o olhar ocidental. Então, vai além de você ver a imagem, é como você olha aquele objeto, como você se depõe ou como você se debruça sobre aquele determinado objeto. Vamos lá. O quadro está aqui, então vão acompanhando a leitura, não vai ser só um parágrafo, certo? O livro vai estar nas referências, o livro vai estar disponível para vocês em PDF. O pintor está ligeiramente afastado do quadro. Lança um olhar em direção ao modelo. Talvez se trate de acrescentar um último toque, mas é possível também que o primeiro traço não tenha sido ainda aplicado. O braço que segura o pincel está dobrado para a esquerda, na direção da palheta. Permanece imóvel por um instante, entre a tela e as cores. Essa mão hábil está pendente do olhar, e o olhar, em troca, repousa sobre o gesto suspenso. Entre a fina ponta do pincel e o gume do olhar, o espetáculo vai liberar o seu volume.
Vejam que, nesse caso, Foucault, ele vai olhando para o quadro e vai descrevendo o que o quadro lhe diz, ou como o quadro lhe apresenta. Então, no caso aqui, ele descreve para, a partir daí, analisar este olhar, este movimento, né, que o pintor faz, que ele fala, né, de sair para o lado. E aí ele faz toda uma teorização, né, de que o quadro, na realidade, é um espelho. E que o quadro só aparece porque o pintor fez esse movimento lateral, no qual ele, né, explicita. Que está aqui, né? Permanece por um momento, por um instante, entre a tela e as cores. Então Foucault, ele começa com a descrição, mas para por aí. Ele vai continuar, vocês vão ver lá no texto, ele vai analisando todo o quadro, mas sempre colocando essa relação do olhar objetivo, nesse olhar que escava, né, a tela, criando esse olhar em perspectiva. Ou seja, ele ressalta que a perspectiva, essa profundidade, faz parte do olhar ocidental moderno. Então a gente só vê a televisão, a gente entende o cinema, porque nós aprendemos a olhar a tela como algo que tem profundidade. Não vou me estender muito a análise de Foucault, mas vocês têm a leitura para fazer no Moodle, certo? Bem, a segunda análise que vamos fazer é do quadro de Rembrandt, feito por Eduardo Paduras no seu livro Hereges. O quadro chama-se Ronda Noturna, e o interessante aqui, vamos fazer na leitura, é que a descrição que ele faz é dos personagens dentro da obra, ou seja, ele sai descrevendo quem são os personagens, né? Um é o capitão, um é a menina tal, ele vai descrevendo pessoalmente cada personagem que está na obra. Então o interessante aqui é que ele muda um pouco essa visão da análise no geral e vai analisando as partes, né? E essas partes tendo nome e tendo uma história. Então ele foca especificamente na obra de Rembrandt, né? na Onda Noturna, mas ele vai, vamos dizer assim, demarcando as pessoas que fazem parte desse quadro. Então vamos lá. De novo, em frente ao enorme retrato coletivo, ainda flagrante a linhaça e o verniz, enquanto sentia as tremendas proporções da emoção que o embargava, Elias Ambrosius se deleitara observando os detalhes. Empenhara-se na busca das imprecisas, mas fulgurantes fontes de luz e seguira a vertiginosa sensação de movimento que emanava da pintura, graças a gestos como o do capitão Koch, em primeiríssimo plano, cujos braços, meio levantado e boca ligeiramente aberta, indicavam que a sua ordem de marcha era a centelha destinada a dinamizar a ação. O aviso do capitão parecia surpreender o porta-estandarte, no ato de pegar a haste e alertava as outras figuras, várias delas em plena conversa. Um dos retratados, aquele que não era o senhor Van der Velde, empreiteiro de obras, também cliente da gráfica, levantava o braço na direção indicada pelo capitão e com um gesto cobria mais da metade do rosto de um personagem que Elias conseguira identificar como o tesoureiro com o qual havia acabado de fechar o negócio. E com facilidade pudera entender a reação do homem quando este solicitara permissão para ver a obra. À esquerda, para onde o senhor Franz Brannick Koch propunha a marcha da tropa, a ação se acelerava com a corrida de um rapaz, ou seria um daqueles bufões anões. Carregando um cone de pólvora e coberto com uma selada grande demais para a sua estatura, mas andando em sentido oposto, como uma explosão de luz, uma menina reluzente, o que fazia ali uma galinha amarrada no cós da saia. Dispunha de um pedaço privilegiado e com uma inconfundível hipocrisia de adulta. Observava a cena, ou talvez o espectador, como se estivesse zombando
com a sua atrevida presença da pantomima montada ao seu redor. Enquanto isso, no centro do espaço, atrás da pluma branca do chapéu do alferes, a quem ia dirigida a ordem do capitão, saía de um arcabuz um lampejo luminoso, instantâneo, mas que atrevido. O alferes, porém, sobre cujo uniforme, de um resplandecente amarelo de Nápoles, projetava-se a sombra da mão erguida do capitão. Ainda não havia transmitido ao resto dos homens a ordem do senhor Banic Cock. Então, no caso aqui, Paduras, ele remonta a nossa imagem, mas dando nome àqueles personagens que estão participando da ronda noturna. Então, interessante aí é que ele não analisou a obra, ele não analisou a figura de Rembrandt, mas na pele, né, do Ambrósio, que é o personagem que está observando o quadro de Rembrandt, ele vai reconhecendo os personagens, reconhecendo quem está na obra. Então veja, são duas análises, dois exemplos, né, de imagens de pinturas clássicas, ou nem clássicas, mas de pinturas que são barrocas, um barroco nórdico de Rembrandt e o barroco espanhol castelhano de Diego Velázquez. Podemos fazer essa análise com qualquer objeto audiovisual, usando determinadas ferramentas ou as ferramentas que nós podemos dispor. Mas sempre notando que, tanto no caso de Foucault como no caso de Paduras, a imagem ela foi manipulada pelo discurso da análise. A imagem ela foi manipulada para tirar dela, né, para extrair conceitos, ideias e, acima de tudo, uma percepção estética sobre um objeto no qual é uma pintura estática, é uma representação de pessoas, é uma representação que se aproxima, né, de um espaço que tem perspectiva, tem profundidade e, acima de tudo, é reconhecido como algo verdadeiro. Que algo como, se não existiu, poderia ter existido. É isso.